Retornando à nossa reflexão sobre Hobbes, é, é fundamental a gente observar também em que sentido que Hobbes situa-se como uma referência do pensamento político moderno. A modernidade ela está ancorada, né, dentre outros, no reconhecimento da igualdade e da liberdade como valores. Hobbes ocupa aí uma posição bastante paradoxal, pode ser assim. Ele, por um lado, ele vai afirmar que os seres humanos são naturalmente iguais e livres. Mas diferente daquilo que foi, digamos assim, né, posto pela Revolução Francesa e que vai aparecer no pensamento de Rousseau, etc., a igualdade natural e a liberdade natural não são boas notícias no pensamento de Hobbes. Ou seja, de certa forma, é por nós sermos iguais e por sermos livres que o estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos. Então, o que Hobbes está dizendo é que nós, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista espiritual, nós somos fundamentalmente iguais, o que nos coloca, digamos assim, numa situação de espécie de paridade de armas, né? Ou seja, todos têm as mesmas armas. E quando todos têm as mesmas armas, você pode, e há uma grande possibilidade que isso ocorra, ter um conflito de todos contra todos. E, segundo lugar, a nossa condição de seres livres faz com que nós tenhamos motivos para a nossa ação que nos colocam em contradição quando esses motivos estão numa situação de coexistência. Então, é nesse aspecto que, para Hobbes, de certa forma, é exatamente porque nós somos iguais e porque nós somos livres, que nós, na condição natural, ou seja, nós, quando estamos no estado de natureza, configuramos uma situação de guerra de todos contra todos. É essa situação que faz com que nós abandonemos o estado de natureza e inauguremos o estado político. Sempre lembrando que aqui a referência não é propriamente cronológica, mas lógica, ou seja, há uma razão de ser para nós abandonarmos o estado de natureza. Há uma razão de ser para nós constituirmos a nossa vida a partir de padrões e referências estatais. É isso que Hobbes está chamando a atenção. É nesse aspecto que ele vai dizer, olha, se o ser humano for levado pela sua igual condição de ser livre, o ser humano cria uma situação que é essencialmente conflitiva e contraditória. E nessa situação de contradição, de conflito, a prosperidade, a segurança, o desenvolvimento da vida, o desenvolvimento das artes, o desenvolvimento da ciência, da indústria, do conhecimento, da convivência humana fica inviabilizada. Então é nesse sentido que Hobbes vai dizer que nós abandonamos o estado de natureza porque nesse estado nós configuramos uma relação eminentemente conflitiva, destrutiva, que inviabiliza as aspirações do ser humano a uma vida boa, a uma vida justa. Então é nesse sentido que ele está apontando esta condição de tensão, de contradição que nos arranca, digamos assim, do estado de natureza e faz com que nós, ao constituirmos um pacto que ao mesmo tempo é um pacto de associação e submissão, isso inclusive é uma característica muito própria do pensamento hobbesiano, faz com que nós abandonemos esse estado de natureza e passemos a constituir um estado político. Esse estado político ele vai ter algumas características muito singulares no pensamento de Hobbes. É um estado que se alimenta da liberdade de cada ser humano. Ou seja, há uma contradição no pensamento de Hobbes entre liberdade e estado político. O estado político ele necessariamente implica na perda da liberdade natural. Ou seja, nós temos que fazer uma escolha no pensamento hobbesiano. Ou nós queremos segurança ou nós queremos liberdade. Se nós queremos segurança, a gente tem que largar a nossa liberdade natural. E o Estado, enquanto organização política, pode reorganizar essa liberdade natural e nos devolvê-la na forma de uma liberdade artificial, mas que depende, pode ser assim, deste enquadramento, dessa formatação operada pelo Estado. A gente já continua
conversando. Vamos fazer uma interrupção aqui para o vídeo não ficar muito pesado. Até já!